o imposto da herança e da doação, ele é um imposto fixado na Constituição Federal como sendo de competência dos estados e do Distrito Federal. Cabe, então, a eles a cobrança do imposto da herança e da doação e a fixação das suas respectivas alíquotas. Esse imposto, também por meio da Constituição Federal, estabelece um teto e um piso em que os estados podem se utilizar, então, da sua competência acerca da fixação dessa alíquota. O piso e o teto que nós temos hoje, ele é estabelecido por uma resolução do Senado Federal e está em 2% e 8%, respectivamente. Só que nós temos aqui inúmeras ameaças, inúmeros projetos de lei, tanto em âmbito federal quanto estadual, que pretendem aumentar a carga tributária na herança e na doação. E, recentemente, esse assunto acabou sendo elevado novamente à importância pelas notícias que foram divulgadas, mais precisamente em maio de 2021, acerca de uma recomendação da OCDE, que é uma organização internacional que é composta por diversos países, dentre eles o Brasil, né, em que a OCDE, então, ela recomenda que os países aumentem o imposto sobre herança e doação para o enfrentamento da crise do coronavírus. É isso mesmo. Esse foi o motivo que a OCDE utilizou para recomendar que os países, né, se utilizassem visando a retomada do desenvolvimento econômico, né, a retomada do comércio entre as nações, como uma forma de buscar recursos adicionais ao enfrentamento de todos os gastos que a crise do coronavírus trouxe à realidade do mundo. Isso é uma verdade. No entanto, meus amigos, a gente, quando eu digo a gente, o Brasil ele já convive com uma realidade que não é muito diferente dessa recomendação da OCDE. Por quê? Porque desde o início da Constituição Federal, há muito tempo, a carga tributária inerente à herança e à doação já vem sendo aumentada pelos estados dentro da sua limitação, né, dentro da limitação daquela margem de 2% e 8%. E digo isso porque, em 2015, a realidade brasileira mostrava que os estados, apenas 3 estados brasileiros, fixavam a sua alíquota de imposto da herança e doação em 8%. Apenas 3, então, se utilizavam desse teto para a fixação da alíquota. Atualmente, mais de 10 estados já se utilizam desse teto, demonstrando, assim, que há algum tempo, os estados, em crise, é bem verdade, já buscam novas receitas no imposto da herança e da doação. Mas o fato é que, com essa recomendação da OCDE e a necessidade, né, de aumento de receita por parte dos estados, é que esse assunto ganhou relevância novamente, claro, já também com acrescido, né, de outros fundamentos que são tão importantes quanto, né, e que eu vou citar aqui para vocês apenas 2 deles, que é o seguinte: como, em comparação com outro imposto ou com outro imposto estadual, é muito mais fácil para os nossos governantes estabelecerem um aumento de alíquota no imposto da herança e doação do que no ICMS, né? Por quê? Porque o ICMS ele vai abarcar toda a população, porque toda a população acaba consumindo produtos que há incidência de ICMS. Já em relação ao imposto da herança e da doação, há
a incidência somente nesse grupo de pessoas, ou seja, naquela chamada, né, daquela chamada classe mais privilegiada, que a gente sabe que é uma inverdade, né, que é uma mentira. Fica muito mais fácil, então, para os nossos governantes justificarem esse aumento sugerido pela OCDE no imposto da herança e da doação. Além disso, o Brasil ele tem uma situação em relação ao imposto da herança e da doação que é diferente de vários países desenvolvidos, que costumeiramente são utilizados por nós como referência, né? Por exemplo, nós temos no Japão uma carga tributária na herança e na doação de 60%, nos Estados Unidos 40%, na Alemanha, Inglaterra e alguns outros países da Europa 50%. No Chile, nosso vizinho sul-americano, 25%. Então, alguns deputados, alguns governantes acabam fazendo essa comparação para fundamentar um aumento nesse imposto, que o teto, como eu bem disse para vocês hoje, a carga máxima de incidência é de 8%. É claro que eles fazem essa comparação pontual, né? Ninguém ousa fazer uma comparação da carga tributária como um todo em relação a esses países, e nem mesmo, né, o que a população recebe de retorno com uma carga tributária tão elevada assim. Mas, quando convém, né, e esse momento convém para fins de justificar um aumento de imposto, então as pessoas acabam fazendo essa comparação do Brasil com esses países, né? E então, hoje, o cenário atual que nós temos é de projetos de lei, tanto em nível federal quanto em nível estadual, visando o aumento do imposto da herança e da doação, justificando esse aumento, né, pela necessidade que a crise do coronavírus causou a esses estados, no sentido de aumentar as despesas para o enfrentamento dessa crise sanitária e econômica que assolou a toda a população mundial. Mas é bem verdade, como eu disse, essa situação de aumento de carga tributária na herança e na doação, ela não é uma novidade no Brasil, né? Ela não é uma novidade dos estados em relação aos seus cidadãos. Por quê? Porque já tem uma conduta dirigida a esse aumento quando nós percebemos e avaliamos a tramitação de alguns projetos de lei em âmbitos estaduais, como o exemplo do caso de São Paulo, né, de um projeto de lei que se iniciou em 2020, no início de 2020, antes do coronavírus, mas que acabou ganhando importância por conta da pandemia, que é o projeto de lei 250, em que pretende aumentar o imposto da herança e da doação, que hoje é de 4%, para até 8%, fixando uma metodologia progressiva de incidência do imposto, a qual vai variar de acordo com o valor daquele bem. Então, hoje, um custo, né, tributário numa herança e numa doação em São Paulo vai poder ser aumentada em até 100% caso passe esse projeto de lei que aumenta a alíquota de 4% para até 8%. Além disso, meus caros, esse mesmo projeto ele pretende aumentar ele pretende alterar a base de cálculo do imposto da herança e da doação, que hoje é pelo valor venal, fazendo com que ele passe a ser incidente sobre o valor de mercado daquele bem, o valor que aquele bem atualmente é colocado à venda no mercado. O que a gente bem sabe nem sempre acontece, pois algumas vendas, né,
alguns negócios jurídicos acabam acontecendo por valor menor do que aquele que é divulgado ao mercado. Então, meus caros, a gente já tem aqui um exemplo, né, de um ânimo dos estados em aumentar o imposto da doação e da herança, antes mesmo do coronavírus, mas que, a pretexto dele, agora ganhou força, ganhou mais fundamentos no sentido de ser aprovado e que, caso seja, vai aumentar em muito mais de 100% o custo para a realização de um inventário e para a realização de uma doação de bem em vida, que é, né, uma das formas de realização de planejamento sucessório de patrimônio da família que as pessoas ainda se utilizam. Bom, vemos aqui a questão em âmbito estadual, mas também temos uma fotografia daqueles projetos de lei e daquelas tentativas de aumento tributário em âmbito federal. E falo isso para vocês citando dois exemplos, dois casos que são muito evidentes. O primeiro deles é uma proposta do CONFAZ, que é o Conselho Nacional das Secretarias de Fazendas dos Estados, né, do Brasil, em que fazem parte o ministro da Fazenda e os secretários de Fazenda dos estados, onde há uma proposta para aumentar o imposto, o teto do imposto da herança e da doação para 20%. Isso mesmo, 20% é a proposta de aumento. Além desse projeto, há também além dessa proposta, há também um projeto de lei que pretende o aumento do teto de 8% para 16% da alíquota incidente. Então, meus amigos, a gente consegue ver aqui que tanto os estados quanto a União estão se movimentando para que haja um aumento em breve do imposto da herança e da doação, no mínimo, 100% do valor limite que é hoje vigente. Bom, não é preciso dizer muito que a consequência disso é um aumento no seu bolso, né? No bolso do seu filho, que vai ter que custear essa despesa, seja pela realização do inventário, seja pela realização da doação. E isso, na verdade, em alguns casos, pode trazer uma consequência que eu digo que uma consequência social, porque quem hoje tem 20%, né, do seu patrimônio em dinheiro, né, disponível para custear a despesa de inventário e de doação, isso não existe, né? Não, são poucas as pessoas que têm essa quantia disponível e, se não tiver, vão ter que vender os seus bens justamente para fazer frente a essas despesas, o que a consequência acaba sendo o rebaixamento social dessas pessoas, que vão ter que morar em outros lugares, que aqueles que eles moram hoje já não vão mais poder permanecer, porque vão ter que vender as suas casas, as suas residências, para fazer valer um direito de propriedade que lhes assiste, né? Justamente para fazer a formalidade, a formalização desse direito. O que, na minha visão, é um absurdo, é um absurdo. Mas você que está assistindo esse vídeo sabe de antemão que isso pode vir a acontecer e pode tomar todas as providências necessárias para diminuir esse impacto, para impedir que o seu filho seja rebaixado de classe social apenas para a realização de um inventário ou apenas para receber aquele bem em doação, caso você deseje fazer isso. E aí, meus amigos, eu vou tomar liberdade aqui para você, tomar liberdade de falar para vocês que eu vejo algumas pessoas se utilizando de alguns mecanismos de planejamento sucessório, dizendo que são mais econômicos, mais seguros do que o inventário. E aí, na verdade, essas pessoas elas estão completamente equivocadas, porque elas defendem que
a realização de um testamento ou a doação do bem em vida são ferramentas mais adequadas para serem utilizadas e para evitar um inventário. E eu digo que essas pessoas estão completamente equivocadas. Elas não sabem o que estão dizendo, pois nunca passaram por um processo desse, e eu já vi inúmeras pessoas fazendo isso e depois tendo um custo tributário e um custo de realização deste testamento ou dessa doação tão grande quanto o inventário.